Oi, eu sou a Ana, da Árvore dos Contos, e o vídeo de hoje é para falar de um livro simplesmente incrível. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Vocês devem estar estranhando. Parece que a Ana já falou desse livro. Eu comentei brevemente sobre ele no vídeo das melhores leituras de 2016. Eu li esse livro no finzinho do ano, num momento que estava bem conturbado, meu final de ano assim foi super puxado. Eu amei a leitura quando eu li, mas e ela ficou dias ali na minha mente, vários relatos. É um livro assim que parece que fica impregnado, né, na gente após a leitura. Mas foi passando o tempo, eu não fiz resenha na época, até por causa dessa correria, e foi passando o tempo, foi me dando aquele desejo. Eu falei, eu quero ter contato de novo, né, com o trabalho da Svetlana. E foi o que eu fiz, né? Agora em março eu reli A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Espero que dê pra vocês, né, verem a capa, senão eu coloco aí pra vocês. Bom, gente, esse livro, ele é simplesmente espetacular. A Svetlana, ela é uma autora bielorrussa e ela é jornalista. Parece que escreveu 4 livros, mas aqui no Brasil nós temos 3 livros publicados. Então, o primeiro deles foi Vozes de Chernobyl. Esse segundo, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E o terceiro... Fugiu. O Homem Soviético? Esqueci. É alguma coisa do Homem Soviético. Bom, a Svetlana tem 3 livros publicados, né? Esse último agora, recém-publicado. E ela é o trabalho dela é de alguém que eu quero acompanhar tudo que ela escrever. Pode ser uma precipitação, mas esse livro, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, ele foi tão impactante para mim que dá essa sede, né, de querer ver outros trabalhos da Svetlana. Então, esse livro traz uma série de relatos, né, de depoimentos de mulheres que foram para a guerra. A Svetlana levou, parece que quase 10 anos, né, 8, 10 anos para conseguir concluir esse trabalho, né, um trabalho difícil, um trabalho extenso, contatar essas mulheres. Muitas delas não queriam dar o seu depoimento, porque além de ter que buscar na memória momentos muito difíceis, né, para algumas delas um pouco mais, outros menos, mas sempre a experiência de guerra deve ser algo assim, bastante devastador. Nem algumas mulheres não queriam mais falar sobre isso, e outras, até por experiências anteriores de terem tentado dar o seu depoimento, e como elas nem sempre eram respeitadas, né? O homem, ele vai para a guerra e quando ele volta, ele é um herói de guerra. Será que com essas mulheres foi assim? Esse homem, por exemplo, ele ia para a guerra, ele voltava, mesmo que depois de ter sofrido uma amputação. Este homem, ele voltava, né, com todo o respeito das pessoas, da família, né, um herói, perdeu até, né, um pedaço seu para defender a pátria. Isso era visto com muito orgulho. Com a mulher era assim? Essas mulheres, elas eram vistas como de forma estigmatizada, com preconceito. Essa mulher foi pra guerra. O que essa mulher fez lá na guerra? O que ela viu? Como é que ela viveu lá? Né? Essa mulher matou pessoas na guerra. Essa mulher não é pra casar. Né? Então, além de viver toda essa experiência dolorosa, como que essas mulheres eram recebidas quando voltavam para suas cidades e para suas famílias? Então, a riqueza do trabalho da Svetlana em desejar escrever um livro sobre a mulher na guerra
porque nós temos aí uma imensidão de livros com o lado do soldado, né, o que é o homem na guerra, as batalhas, a vida na trincheira, nas trincheiras, no fronte, mas não temos livros onde nós temos a visão feminina, né? E será que tão feminina assim? Essas mulheres, muitas vezes, elas tinham que se desumanizar, se masculinizar, quer dizer, deixar o seu lado feminino, o que é característico do seu gênero, apesar da individualidade de cada mulher, né, para tentar se encaixar naquele meio. Muitas dessas mulheres, quando elas chegaram diante, né, dos seus superiores, tentando ali se alistar e entrar para o exército, e aí? Como é que isso aconteceu? Essas mulheres, elas foram forçadas? Não, muitas delas foram de forma voluntária. Foram porque, já que o contingente masculino já não era mais suficiente, elas foram porque aquela questão de defender o meu país, o amor à minha pátria era tão forte que elas foram. E muitas fugidas de casa. A família muitas vezes ficava chocada, mas como você na guerra? Você é uma mulher. E lá no contato com os superiores, eles diziam, o que você vai fazer aqui? Você é uma menina, porque muitas estavam ainda saindo da adolescência. O que você tem para oferecer? Qual é a sua qualificação? Você vai fazer o que aqui? E se vocês pensam que neste livro nós temos só relatos de mulheres que estavam lá cozinhando para soldados, sendo enfermeiras, tinham mulheres que iam para o fronte, tinham mulheres que o dia delas era estar em meio a sangue, feridos e mortos. Então o livro, ele traz muita experiência difícil, são relatos pesados, e a forma como essa autora organizou tudo isso, que aí está o grande trabalho da Svetlana, e não pensem que isso é pouco. A Svetlana, inclusive, né, ela recebeu, né, um Nobel de Literatura. Se vocês acham que o trabalho dela de compilar isso, de organizar, não é pouco, claro que não. A alma está ali também da autora, né? A sensibilidade dela está ali. Para essas mulheres não era fácil dar o seu depoimento para a autora. Não deram crédito assim que saíram da guerra. Por quê? Por exemplo, um casal que foi para a guerra juntos. Naquela casa predominava o quê? O relato do homem. Quando essa mulher conversava com as pessoas, né, ao lado do marido, ela contava a experiência do marido. Mas quando ela estava ali sozinha com a autora, ela contou o lado dela. Então, né, foi um desabrochar desse relato muitas vezes. Eu lembro de um trecho onde uma mulher dizia que ela podia contar como era atirar, mas ela não podia contar como que ela chorava. Neste livro, a autora tem o propósito de mostrar o lado humano da guerra. Essa guerra está aí, ela aconteceu, é um fato histórico. Mas não é disso que a autora está falando. Ela está falando dos sentimentos, ela está falando da emoção, ela está falando da vivência de cada uma dessas mulheres nesse período de guerra. O que é para uma mulher estar num ambiente que é predominantemente masculino? O que é essa mulher se desnudar do seu feminino para tentar sobreviver, para tentar ser respeitada nesse ambiente? Fazer funções que são muito difíceis, muito pesadas, são novas, são ousadas. Então, para mim, essa experiência de leitura foi completamente inovadora. Um livro, no meu ponto de vista,
indispensável. Eu entendo que é um livro que traz um relato pesado e nem todas as pessoas ficam à vontade com esse tipo de leitura, mas é um livro indispensável. É um livro incrível. Conseguir trazer esses relatos, organizá-los, dar voz a essas mulheres que tiveram essa experiência, esse período de luta e de sobrevivência num ambiente tão hostil, tão violento. Só posso dizer para vocês, como a própria autora menciona, que ela é uma historiadora da alma, né? E este é um romance de vozes. Incrível, mais do que recomendado. Ficou assim entre as melhores leituras de 2016 e agora que eu reli, a melhor leitura de 2016, com certeza o melhor livro, e por isso que eu reli, por isso que eu trouxe esse vídeo agora para vocês, porque assim, é um livro maravilhoso, uma leitura incrível, um livro que realmente a sensação depois é que esses relatos ficam impregnados na nossa mente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha passado um pouquinho das minhas impressões, né, e sensações durante a leitura, né? Se gostou, deixa aí o seu joinha, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau!